Oi, este é o Conexão. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, juntamente com o IBGE, mais de 8 milhões de pessoas em todo o país moram em áreas consideradas de risco. A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático informou que por dia 17 pessoas morrem afogadas no Brasil. São 6 mil casos por ano. No litoral de São Paulo, por exemplo, o número de pessoas que se perdem em trilhas aumenta em 20% no verão, segundo os bombeiros da região. Hoje nós vamos conversar sobre a importância do planejamento, da prudência e da segurança no verão com o Leandro Torres de Gregório, que é professor do Departamento de Construção Civil da Escola Politécnica da UFRJ, com o Eduardo Oliveira, que é coordenador de segurança do movimento Trilha Trans Carioca, e com o Tenente Coronel Ronaldo Luiz, que é comandante do 1º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. A nossa ideia hoje é chamar atenção, alertar para prevenir. Eu acredito que vocês são do grupo que gostam da prevenção, né? Normalmente a gente conversa com pessoas da área, sempre fala-se muito sobre a prevenção. E eu queria justamente começar falando, professor Leandro, sobre esse aspecto que não é muito da nossa cultura, não é um traço muito da nossa cultura. Chuva de verão vai ter em todo verão, é provável que isso aconteça durante muito tempo. Por que o país, principalmente algumas regiões, como a minha área, Petrópolis, região serrana, não conseguem lidar ainda com isso que vai acontecer e vai se repetir e se repete a cada ano? Karen, é importante ressaltar que desde o mega desastre de 2011 na região serrana, que você teve a oportunidade de presenciar, muita coisa mudou na gestão de riscos de desastres no Brasil, tá? Então, por exemplo, em 2011 mesmo foi criado um centro, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres. Esse é o centro numa instância federal, que tem a função de monitorar os municípios considerados prioritários sob o ponto de vista do histórico de mortes de desastres, tá? Então, foi feita uma lista, contava inicialmente com 821 municípios, dentre os 5.570 municípios brasileiros, para se dar prioridade no monitoramento. Então, a função dessa equipe era monitorar as condições e tentar entender em que momento poderia acontecer um desastre naquela região e alertar antecipadamente aquela região para que a Defesa Civil pudesse tomar as providências emergenciais, vamos dizer assim, tá? Também foi fortalecido em 2011 um outro órgão em nível nacional, que é o SENAD, o Centro Nacional de Administração de Riscos e Desastres, tá? Que seria próximo à Defesa Civil Nacional, ok? Também tivemos, em 2012, a Lei 12.608, que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, esses arcabouços, eles acabaram melhorando a gestão de riscos de desastre no Brasil. Por quê? A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela estabelece responsabilidades compartilhadas e solidárias entre estados, governo federal e municípios e Distrito Federal. Okay? Então, todos os entes federativos, eles têm uma missão compartilhada no que toca à redução do risco de desastres, tá? Então, nos níveis estaduais e municipais, também ocorreram melhorias. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, foi criado também um CEMADEM-RJ, que é um centro de monitoramento e alertas do estado do Rio de Janeiro, além do nacional. Nós temos também no município do Rio de Janeiro a GeoRio, que também cuida do monitoramento, mas aí mais para a parte geodinâmica, de movimentos de massa, deslizamentos, corridas de detrito, ok? Então nós temos esses órgãos. No nível federal, a partir de 2011, também foi dada uma missão a um órgão, que é a CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, de mapear e também a Agência Nacional de Águas, a ANA, de mapear os riscos desses municípios considerados prioritários. Então, assim, para mapeamento, pelo que eu estou entendendo, hoje a gente tem uma estrutura. Temos que dar passos para realmente ajudar a população que passa pelo período, né? Porque a gente ainda tem casos de deslizamento em que pessoas morrem ainda em cidades, por exemplo, como Petrópolis, né? E eu posso dizer isso de cadeira porque eu me lembro que, no ano que eu nasci,
alguns meses depois do ano que eu nasci, 88, teve uma tragédia enorme também, muitas pessoas mortas. Aí em 2011 a gente tem aquela catástrofe. Então, assim, hoje o senhor acredita que existe um início de organização? Existe um início de organização já desde 2011, que ele passa pelo mapeamento das áreas de risco, porque o mapeamento vai permitir conhecer as áreas problemáticas para você identificar aquelas pessoas que precisam de uma atenção, ok? Você tem a operação de monitoramento e alertas, que é uma operação que visa identificar e alertar as pessoas, mas tudo isso, sem uma defesa civil forte e bem preparada, isso não funciona. Porque as operações, por exemplo, de desocupação das áreas de risco, a desocupação emergencial, elas são feitas pela Defesa Civil, pelas defesas civis municipais. Então, se você tem defesas civis municipais que não estão tão preparadas ou equipadas ou treinadas, ou um trabalho de conscientização e capacitação, treinamento das populações que vivem nessas áreas, dificilmente você vai conseguir fazer um trabalho eficiente, eficaz numa emergência, ok? É necessário, então, realmente dar passo. Agora, saindo desse plano macro que a gente está, né, de organização de órgãos, então, que são super importantes mesmo, centros de defesa e tal, passando para o micro, né, eu quero falar um pouco agora sobre o social, assim, sobre nós indivíduos. O que você percebe, Eduardo, que é da nossa cultura, assim? A gente tem a prudência, a gente tem a organização, o planejamento, por exemplo, quando a gente vai fazer uma trilha. Hoje, no Rio de Janeiro, a ocorrência de pessoas perdidas, em particular na Transcarioca, a gente não é muito comum. Porque qualquer pessoa que adentrar na trilha, ela, pelo menos a cada 5 minutos, ela vai perceber uma sinalização na trilha. Agora, todo indivíduo, quando ele vai ingressar no ambiente natural, ele está saindo da sua zona de conforto. E ele deve fazer um planejamento para isso. É fundamental que isso seja feito. No site, por exemplo, da Transcarioca, nós temos um guia de bolso que está disponível em PDF. A gente está até vendo o site, é isso aí, exatamente, né? O guia de bolso. Existe um aplicativo que também está disponível nas lojas App Store e da Android para download. E existe também no site da Transcarioca o guia de bolso, que ele pode baixar em PDF. Tem uma série de recomendações para o cidadão, o turista que quiser ingressar na Transcarioca, os cuidados que ele deve tomar. Primeiro, se planejar. Se planejando, ele vai verificar o tipo de trilha, por exemplo, o grau de dificuldade da trilha, no manual diz tudo isso, o grau de insolação. Ele deve levar água suficiente para aquele período que ele vai ficar na trilha. Essas coisas assim são mais básicas, né? Que a gente sim. Que é uma coisa que todo mundo meio que pensa. E no seu dia a dia ali, lá, os bombeiros, eles percebem, o Tenente Coronel Ronaldo, o povo faz isso, leva bastante água, no dia a dia planeja, que a gente percebe. No dia a dia, o que vocês percebem? No dia a dia o que a gente percebe, cara, é o total despreparo de pessoas que vão adentrar esses ambientes naturais. Então, assim, a gente sempre passa a orientação de que as pessoas, exatamente como o amigo falou, é preciso haver um estudo prévio da trilha, qual a distância, o quantitativo de água e de alimento que ele precisa levar para ele permanecer, para ele executar aquela trilha ali com o mínimo de segurança. Ele precisa levar o celular carregado, ele precisa levar bateria sobressalente se tiver, uma lanterna com pilha sobressalente, calçados leves, porém calçados de cano para evitar um entorse de tornozelo. Então, é uma série de cuidados que a gente, quando faz a busca do suposto perdido nessas trilhas, a gente percebe o total despreparo, porque eles não atentaram para esses cuidados que, para nós, bombeiros, é básico. Mas o que me parece é que eles não têm a exata noção, né, de como fazer essa trilha com o mínimo de segurança. Eduardo, você acha que é falta de informação? Por que será? Não é falta de informação, é falta de cuidado do usuário. Porque se você entrar no Transcarioca, você vai ver que existe todas essas recomendações de calçado, preparação, planejamento. Existe no próprio guia um glossário de pictogramas
dizendo as condições de cada trecho, de insolação, o grau de dificuldade da trilha, e uma recomendação que é fundamental: mantenha-se no trilho, porque os acidentes na trilha, o que a gente tem visto, salvo o melhor juízo do colega do bombeiro, acontecem quando o transeunte sai da trilha, porque o trajeto da trilha é planejado dentro das melhores práticas que existem no mundo para essa prática, né? Para essa prática. E quando o cidadão, o transeunte, o trilheiro, ele tenta, além de prejudicar o meio ambiente, porque você termina criando possibilidades para uma erosão e outros problemas na trilha, você se sujeita ainda a ser atacado por um animal peçonhento. Porque a trilha é aberta, aí é um problema adicional ao bombeiro, é um problema adicional a ele, em que a gente vem planejando a trilha sendo aberta, ele vai conseguir ver se tem alguma serpente no meio do caminho, aí ele desvia da serpente. Agora, se ele sair do trilho, ele vai estar num ambiente que ele não vai conseguir perceber com tanta facilidade a presença desses animais. O principal desafio na hora de fazer um resgate, por exemplo, nessas trilhas, eu fico pensando, são áreas tão grandes, né? Deve ser bem desafiador fazer esse resgate, né, Tenente Coronel? Sim, isso vai depender muito das condições climáticas, inclusive. Mas o ICMBio fez um trabalho, né, desde a minha assunção, agora em outubro de 2018, lá no Grupamento Florestal. Eu percorri algumas trilhas e fiz algumas corridas, né, na minha área de atuação ali, e percebi que o ICMBio sinalizou muito bem as trilhas que já eram sinalizadas. Então, como ele falou, essa prática feita lá fora, ela foi introduzida aqui, e hoje, se você faz uma trilha que está devidamente sinalizada, você jamais deve trocar essa trilha por um atalho, entendeu? É o que a gente sempre diz. Então, assim, o nosso principal e mais importante... A gente está até vendo imagens de um resgate que foi feito no norte do país e é desafiador mesmo. Sim, o negócio, o nosso né? principal desafio é tentar reduzir, né, essa quantidade de pessoas perdidas, muito mais pelo descuido dessas questões, de não estudar previamente a trilha e não atentar para esses cuidados que para nós são básicos. Passa a impressão de que é um problema totalmente evitável, né? Se você tiver um planejamento. Mas né? Mas é evitável. É evitável, né? É evitável, né? Como o colega do bombeiro falou, havendo um planejamento, você reduz drasticamente o risco de um acidente. Esse planejamento passa por várias dimensões, não só o planejamento pessoal, mas também em termos de equipamento, você analisar previamente aquele ambiente que você vai percorrer, quanto tempo dura a trilha, o grau de dificuldade, exposição solar, equipamento, como nesse período de insolação. Se a trilha é muito descoberta, devo levar um chapéu. Né? Então, são cuidados básicos, evitáveis, que se você tiver minimamente preparado, minimamente planejado para fazer aquilo, você vai tornar a sua experiência em área natural muito mais agradável e vai dar menos trabalho às autoridades na hora do resgate. Os bombeiros que o digam, né? Professor Leandro, a gente está falando aqui de consciência, né? E aí individual. Quando a gente pensa nessa gestão de risco, de desastre, acho que passa muito sobre essa consciência tanto das autoridades, mas até de quem está construindo uma casa em alguma área, né? É uma questão até também de consciência, de conscientização das pessoas, né? Perfeito, é uma questão de conscientização e é uma questão de percepção de risco. Porque muitas vezes as pessoas moram em áreas perigosas, em áreas de risco, mas não se percebe que estão morando numa área perigosa. Inclusive, a tendência é que a pessoa acabe pesando outros riscos nessa conta. Então, quando você pergunta para uma pessoa dessa, você considera que você está morando numa área de risco de deslizamento, por exemplo, você pode ouvir respostas como, não, o risco aqui é um risco de tomar um tiro. Então, outros riscos acabam
anestesiando um pouco a percepção sobre os riscos, outros riscos. A gestão integral de riscos, o que ela significa? Significa tratar o problema não só na hora que ele acontece, mas pensar ele nas fases de prevenção. O que é prevenção? É você evitar que o risco se instale. Então imagine que você tem áreas da cidade que não estão ocupadas ainda, mas que para você ocupar as áreas certas, precisa saber as áreas suscetíveis a problemas. Isso é prevenção. Você tem a fase de mitigação. O que é mitigação? Nas áreas onde o risco já está instalado, você tem que enfraquecê-lo, mitigá-lo. Tem a fase de preparação, que trata da preparação institucional, capacitação das pessoas, dos órgãos, das comunidades. Tem a fase de resposta propriamente dita, que são aquelas atividades que a gente vê pela TV, de busca, salvamento, logística de doações. E tem a fase de recuperação. A fase de recuperação é a fase onde você restitui a normalidade do sistema e acrescenta melhorias nesse sistema para que ele fique menos vulnerável futuramente a novos desastres. É o que a gente chama de recuperar para melhor. E nesse ponto da recuperação tem uma característica que é o seguinte: no Brasil ela ainda é muito focada no aspecto construtivo, de reconstrução. Só que a recuperação ela é algo multiaspecto. Então você tem a recuperação econômica, que às vezes é negligenciada. Você tem a recuperação dos meios de subsistência das famílias, que perderam seus empregos, seus meios de produção. Você tem a recuperação ambiental. Você tem a recuperação das áreas de saúde, das áreas de educação, que também podem ter equipamentos afetados. E, sobretudo, você tem a recuperação psicossocial da população, que quase sempre é negligenciada. Realmente, então, assim, a gente vê que o trauma fica, né? A pessoa fica na cabeça. Não, é impossível não ficar, né? Quem já viu uma situação dessas de deslizamento, de soterramento, realmente, eu sempre cheguei quando o negócio já tinha acontecido enquanto eu trabalhava como repórter. Mas as imagens são, assim, assustadoras. Eu fico pensando em quem viu aquilo acontecer, né? Inclusive, existem estudos que mostram que a participação das pessoas afetadas no próprio processo de recuperação, de reconstrução, por exemplo, ela é benéfica para a recuperação desses traumas. Bacana. É uma terapia, talvez, uma forma de terapia. Uma espécie de redução do efeito dos traumas. A gente vai até voltar a falar daqui a pouquinho, professor, sobre uns projetos até que tem a ver com a questão da reconstrução, mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre a questão do salvamento nas praias, né? Verão, as cidades que têm praias ficam realmente lotadas as praias. O trabalho dobra, dá para dizer? Vocês conseguem ter uma noção de quanto que o trabalho de vocês aumenta? Sim, o que acontece? Durante o verão, os guarda-vidas eles são posicionados nos postos e em locais, em barracas entre postos, para poder fazer realmente a cobertura de toda a orla. Os guarda-vidas eles tendem a fazer o salvamento apenas na corrente de retorno, que a gente chama de vala. A gente está até vendo mais imagens de um salvamento que foi lá no sul do país, um dos seus colegas trabalhando ali. Sim. Então, ainda que a gente veja a praia lotada, o guarda-vida ele tem treinamento para identificar aonde vai acontecer o afogamento. Entendeu? Então, normalmente, o guarda-vidas, um grupo de guarda-vidas, ele é responsável por uma determinada área, uma faixa de areia muito extensa, porém ele sabe onde vai acontecer o afogamento. Então, já prevendo, de maneira preventiva, ele já vai chegando próximo àquela vala, já está vendo o banhista se deslocando em direção àquela vala, já apita, já sinaliza, entendeu? De forma preventiva para evitar que a vala puxe o afogado, né, que a corrente de retorno puxa esse afogado e aí aconteça o salvamento. Então a gente trabalha muito na prevenção, mas também a gente faz o resgate no momento certo ali e sempre acontece nas valas. E normalmente as praias estão sinalizadas, né, com bandeira vermelha e tal. Sim. As pessoas costumam respeitar a sinalização? Como é que é? Isso varia, né? O guarda-vidas ele tem o trabalho de sinalizar, né, as valas e o trabalho de fazer essa busca quando há o afogamento. Então o que a gente sempre orienta ao banhista? Que ele precisa procurar o guarda-vidas na praia e perguntar qual o melhor local para ele se banhar. Entendeu? Então isso é uma questão também que passa pela educação do povo, passa pela questão cultural, né? E a pessoa precisa entender que a bandeira vermelha é um sinal de perigo. Muitas pessoas confundem, acham que a bandeira vermelha que está ali
é onde realmente deve ser utilizado para banho pelo banhista. Ah, tem essa confusão? Entendeu? Tem essa confusão, as pessoas fazem essa confusão. Então a gente está sempre fazendo um trabalho de prevenção, tentando levar o conhecimento ao banhista para evitar esse tipo de prática, né? Então, assim, é a questão da educação, da conscientização e é por isso que a conversa se passa, né? Assim, é uma questão muito individual mesmo, né? De lidar com as realidades e características do verão. Eu queria voltar agora, professor Leandro, que o senhor contasse pra gente, porque você já falou no início do programa de toda essa organização e existe também uma plataforma que vocês estão desenvolvendo, né? Que pode ajudar também nessa gestão. Conta pra gente como é que funciona essa plataforma. Sim, na verdade são 2 projetos que eu coordeno na UFRJ. Um deles é a Plataforma do Conhecimento em Desastres e o outro é o projeto Solução Habitacional Simples. Então, a plataforma, o que é a plataforma? É um site, é um sistema que tem a finalidade de reunir informações sobre todos os que trabalham ou estudam ou têm interesse no tema de desastres socionaturais. Então, por exemplo, pessoas podem cadastrar lá o seu perfil, profissionais, bombeiros, defesa civil, pesquisadores, pessoas da comunidade podem cadastrar o seu perfil, vão poder cadastrar ações, por exemplo, projetos, palestras, iniciativas dentro dessa... Esse aqui? É o PECOM? É essa, PECOM, Plataforma do Conhecimento em Desastres. Okay? E aí as pessoas podem cadastrar pesquisas até? O que elas estiverem fazendo. A finalidade é que todos possam ver o que os outros estão fazendo. E também existe um menu que é o menu de recursos. Esse menu de recursos visa que as pessoas que fazem parte desse ecossistema de gestão de riscos compartilhem recursos. Então, por exemplo, imagine que aconteceu um desastre em Petrópolis e a Defesa Civil de Petrópolis precisa solicitar doações de gêneros de primeira necessidade. Hoje o canal que ele tem é a mídia, mas ele também vai poder contar com a plataforma do conhecimento. Então ele pode cadastrar essa doação que ele precisa, alguém pode também cadastrar a doação que está oferecendo e funciona como uma espécie de classificados dos desastres. Então esse ambiente virtual é para isso. É o ponto de encontro entre pessoas e ações para que se tenha uma ideia do esforço de gestão de risco de desastre no Brasil. E o projeto Solução Habitacional Simples, ele é uma metodologia de reconstrução... Esse é o site também, Esse é o site de reconstrução em situações críticas, ok? Então, o que são situações críticas, Karen? São situações que envolvem recursos escassos. Então, por exemplo, pós-desastre, situações de pós-conflitos, pós-guerra, situações como a que estamos vivendo agora em Roraima, de imigração em massa. A chegada de muito refugiados. grande de pessoas, né? Exatamente. Então, o que o projeto SHS contempla? É uma metodologia que ensina a fabricar materiais de construção de baixo custo. No momento, a gente está trabalhando com a tecnologia de tijolo, solo, cimento. Então, a gente ensina a fazer isso. Nós temos a parte de administração de mutirões. Administração de mutirão por quê? Essas pessoas que estão numa situação adversa, elas querem rapidamente botar para funcionar a sua mão de obra resolver o seu problema. Sim. Eu fiz, inclusive, em 2011, eu acompanhei o desastre da região serrana, no município de São José do Vale do Rio Preto. E eu fiz uma pesquisa com os desabrigados e 90% aceitariam imediatamente iniciar a construção e sistema de mutirão de suas casas na época. Tá? E nós temos uma outra parte do sistema SHS, que é essa parte de administração desse caos instalado. Né? Então, nós temos projetos de engenharia simples, de casas, escolas e postos de saúde. Nós temos um site e que esse material pode ser obtido gratuitamente. Temos também um canal do YouTube com mais de 30 vídeos. O canal do YouTube chama... Dá toda uma estrutura para a pessoa, na verdade, cidades se organizarem e trabalharem, tentarem adiantar as construções, né? A finalidade do projeto é acelerar o máximo possível essa reconstrução e com recursos escassos. Então, nós estimamos que entre 40% e 50% do custo de construção poderia ser reduzido, tá? Utilizando o mutirão junto com a tecnologia de construção. Porém, essa situação do SHS, ela não é pronta para ser aplicada. Isso significa que ele tem que ser obrigatoriamente adaptado caso a caso,
por profissionais habilitados, ou seja, engenheiros e arquitetos. Então a gente não está defendendo que as pessoas construam sem engenheiros e arquitetos, porque essas pessoas têm uma responsabilidade técnica e vão adaptar o material para cada local. Com certeza. Eu queria que antes da gente terminar, que a gente falasse novamente sobre as trilhas Transcarioca, mostrasse novamente o site e falasse que eu achei bacana que é um movimento civil, né? Organizado pelas pessoas, né? Exato, Kari. O movimento Trilha Transcarioca nasceu de uma vontade da sociedade civil que gostava de frequentar áreas naturais e aproveitou o sonho de uma pessoa chamado Pedro da Cunha Menezes, que vislumbrou ligar por meio de trilhas na mata, desde Barra de Guaratiba, passando pelo maciço da Pedra Branca, maciço da Tijuca, até chegar no Pão de Açúcar, uma trilha de longo curso, como já existia em outros países já há muitos anos. Então, há uns 4 anos atrás, em torno de 2014, a sociedade resolveu tirar essa trilha do papel. E aí nós nos reunimos, começamos a sinalizar ainda, e esse processo é um processo de aprendizado contínuo, né? Os membros da associação, por meios próprios, têm visitado outras trilhas no exterior para conhecer as melhores práticas, e aí nós vemos adotando aqui. Todas as informações estão no trilhatranscarioca.com.br, que é um site super completinho. Então, quem gosta, quem é trilheiro, vai encontrar todas as informações. Inclusive está em inglês também. Que ótimo, até para quem fala para outros países, inglês. Exatamente. Então, você pode acessar, está disponível o guia de bolso em PDF, onde tem todas as informações sobre todos os trechos. E aí é só a pessoa baixar, ler, se planejar e partir. Partir para a trilha. Eu estourei o tempo, me desculpe, pessoas. Eu gostaria de ficar conversando com vocês mais tempo, mas eu quero muito agradecer pela participação, pelos conhecimentos. Bandeira vermelha não é para entrar no mar, né, Tenente Coronel? Não é para entrar. Pergunta lá pro guarda-vida que vai estar de serviço. Pelo amor de Deus, bandeira vermelha é não, viu? Não é para entrar. Obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.